Amadeu, durante todo o dia a expectativa era que, de fato, o deputado Glauber Braga fosse cassado, mas, como a gente destacou aí na manchete, houve uma articulação mesmo durante ali a sessão no plenário, e ele fez um discurso muito forte, muito contundente, e conseguiu reverter essa situação. A gente tem o vídeo, mas o placar, porque o PT apresentou uma emenda que pedia a cassação, uma punição de forma, uma suspensão no período de 6 meses. E aí essa emenda foi aprovada antes da decisão final de cassar ou não. Então, os votos foram 318 votos a favor e 141 contra. Então, nesse momento, ele teve o mandato mantido. A gente tem também um vídeo do momento desse resultado. Está encerrada a votação. Sim, 318, não 141. Está aprovada a emenda. Fica prejudicada a proposição inicial. Nos termos do parágrafo 6º do artigo 189 do Regimento Interno, esta presidência deixa de submeter a votos a emenda de plenário número 2, por ter recebido parecer pela inconstitucionalidade e injuridicidade. Fica prejudicado o destaque de número 3. Em votação, a redação final. Como o Mariano disse, o governo Lula, Gleice Hoffmann entraram pesado na articulação para que Glauber não fosse cassado. Também o Centrão, porque ficou ruim aquela imagem do Glauber sendo sufocado por seguranças da Câmara, e acabou se chegando a esse meio termo de uma suspensão do mandato. E o Glauber, o Mariano está trazendo aí para nós, eu quero que ele explique, está entrando com uma queixa-crime contra o presidente Hugo Mota, Mariano. É isso, Amadeu. Ontem, no dia 10 ainda, ele registrou um BO com relação a essas agressões que ele sofreu. Ele e mais 5 parlamentares entraram com pedido aí na PGR para investigar, porque, segundo eles, o presidente da Câmara foi quem ordenou essas agressões que ele sofreu aqui durante esse protesto. Nájila, vamos fazer o seguinte, antes do texto aí da Justiça, vamos rever o momento em que a segurança atuou para retirar o deputado Glauber da cadeira de presidente. Tem áudio? Ei, para com isso! Solta a Célia! Solta! Quem deu a ordem? Solta. O Hugo Mota deu a ordem? Solta. O Hugo Mota deu a ordem? Cadê o presidente? Por que o presidente não agiu assim com a direita? Quem deu a ordem? Cadê o presidente Hugo Mota? Cadê? Cadê o presidente Hugo Mota? Cadê o presidente? Covarde! 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 Olha, ao vivo na câmera, hein? Ao vivo, para tudo. Agora, ó. Meu Deus do céu. Mentira, é uma mulher que tá te pegando, não é homem, não. Meu Deus. Sai daí, Glauber! O cara tá rindo, mano. O cara tá rindo. Respeita a polícia! Respeita a polícia! A gente não teve isso, hein? Por quê? Respeita a polícia! Pacífico. Câmara dos Deputados, 18 horas e 10 minutos. Imagens terríveis para a imagem do parlamento brasileiro, porque correram o mundo, um deputado federal sendo arrastado para fora da mesa diretora, sufocado, 2 parlamentares empurradas, uma delas caiu, Sônia Wayampi, a deputada Sâmia também empurrada, olha aí, o momento em que as 2 deputadas são empurradas por seguranças mulheres da Câmara, da Polícia Legislativa da Câmara. E aí eu imagino que foram essas, na minha visão, né, essas imagens e a repercussão delas nas redes que fizeram
com que o Glauber mantivesse o seu mandato, porque a pressão ficou muito grande sobre o Hugo Mota. Por quê? Hugo Mota, além dessa cena aí de violência contra um deputado e deputadas, ele cometeu a insensatez de tirar do ar as imagens da TV Câmara, inclusive expulsando jornalistas de emissoras que estavam lá fazendo a cobertura, numa ação contra a imprensa brasileira não vista desde a época da ditadura. Então, juntou esse caldo de cultura contra o presidente da Câmara, que ontem se rendeu à manutenção do mandato de Glauber Braga, desafeto dele e do ex-presidente Arthur Lira. Então, vamos ao processo que Glauber vai mover, ou está movendo na Justiça, Ari. Aí está a cartela, não só ele, né? Ele e outros parlamentares. Olha aí, ó, a acusação. Acusação. Mota teria sido o mandante das ações agressivas da Polícia Legislativa. A representação. O protocolo foi feito ontem, quarta-feira, dia 10 de dezembro. O pedido de investigação por lesão corporal e violência política de gênero, assinado pelas deputadas Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, e Rogério Corrêa, do PT de Minas Gerais. Solicitações à PGR de envio de vídeos, áudios e transmissão da sessão interrompida e identificação dos policiais legislativos envolvidos. Vamos lá. O Hugo Mota errou feio porque deveria, assim como ele fez no caso dos deputados da direita que durante 45 horas interditaram a mesa diretora, ele deveria ter, como fez naquele caso, buscado o acordo e não usado a violência. Naquele caso ele usou o acordo para tirá-los, agora também deveria ter usado a mesma situação, porque o parlamento não é da guerra, o parlamento é da conversa. Fez assim, agora está pagando os preços, não sei se isso prospera na justiça, mas ficou feio para ele. Sua opinião, por favor, Denis. Amadeu, cenas que lamento completamente com relação a essas cenas, todo o comportamento do parlamento brasileiro com relação ao que aconteceu, mas a gente não pode esquecer, e aí eu gostaria até de um posicionamento desses deputados que entraram com essa queixa-crime contra o Mota, da mesma forma com o militante do MBL, que o Glauber acabou agredindo em 2024. A gente esquece que o início de tudo isso foi um comportamento agressivo de um deputado federal, o Glauber, lá em 2024, contra um militante do MBL na Câmara dos Deputados. Eu não vi nenhum posicionamento do pessoal e da esquerda contra esse tipo de comportamento do Glauber. E aí, mais uma vez também, né, foram cenas que eu lamento, mas ainda assim ele demonstrou uma situação de agressividade contra o presidente da Câmara a partir do momento em que ele não obedeceu uma ordem de saída da cadeira do presidente. Toda essa cena aí, ela foi orquestrada, ela foi, de uma certa forma, ela aconteceu porque o Glauber também desrespeitou o posicionamento do presidente da Câmara. Não estou justificando, né, porque eu acho que não tem justificativa cenas como essas. Mas ainda assim, de uma certa forma, ele acabou colaborando desde 2024 no processo que ele agrediu uma pessoa na Câmara dos Deputados e a continuidade a partir do momento em que ele não obedeceu a saída da cadeira do presidente da Câmara. O problema foram, no caso do Mota, os 2 pesos e 2 medidas nas 2 evacuações da mesa diretora. Fala, Ari. Olha, quando o Marcel Van Hatten se recusou a sair da cadeira de Hugo Mota, o Hugo Mota já tendo voltado para sentar após um acordo com os líderes, foi o que o Hugo Mota fez, começou a se retirar lá de próximo da cadeira dele, porque não queria o embate com o Marcel Van Hatten. O próprio Zé Trovão botou a perna para o Mota não passar. O próprio Hugo Mota estava lá. Quando ele percebeu que o Marcel Van Hatten não ia sair, inclusive a gente mostrou esse áudio aqui, esse vídeo com áudio, e os deputados da extrema-direita, alguns disseram: ô, Marcel, sai, Marcel, a gente já fez o acordo. Marcel, o acordo foi feito, sai. E ele, no primeiro momento, disse: não saio. O que foi que o Hugo Mota fez? Ia se retirar. Quando ele já ia descendo os degraus, foi que o Marcel resolveu levantar e ele sentou. Então, 2 pesos e 2 medidas completamente diferentes. Está na memória da população esse tipo de atitude. Então, é esse homem, o Hugo Mota, que é o terceiro na linha sucessória da chefia do país. Saindo Lula, saindo Alckmin, ele é o comandante do país. Acho que ele é um personagem pequeno
para comandar o Brasil. É uma pena que a gente tenha o terceiro na linha sucessória com essa pequenez, uma figura pública, um homem público com pequenez, e em relação à condenação do Glauber Braga a 6 meses, suspensão do mandato é justa. Obviamente, ele cometeu uma agressão a uma pessoa na Câmara. Pois não, Eliezer? Ontem nós tocamos aqui nesse assunto e eu defendi a definição de protocolos claros para esse tipo de gestão de crise, porque pode se tornar mais repetitivo. Quer dizer, toda vez que houver a possibilidade de votação de um projeto que desagrade, que ameace um parlamentar ou uma ala, ou quando quiserem forçar determinada pauta, vão invadir a mesa diretora, é inadmissível. Então tem que haver aí algum tipo de regra que limite esse tipo de reação no parlamento brasileiro. Pois não, Franci? Olha, Amadeu, e é importante frisar que em relação a esse caso do Glauber Braga, ele revidou um comportamento também agressivo do militante do MBL, Movimento Brasil Livre. Então não foi uma agressão do nada. Então, do mesmo modo que a esquerda não se manifesta sobre essa questão do Glauber, a direita também não se manifestou sobre uma série de descumprimentos ao rito legislativo por parte de seus parlamentares. Tivemos parlamentar da direita invadindo a comissão da apuração da pandemia da Covid-19, impedindo a fala dos colegas durante os trabalhos. Tivemos o deputado Macron e o deputado Eduardo Bolsonaro quase chegando às vias de fato em comissões da Câmara dos Deputados. Tivemos deputados bolsonaristas xingando ministros reiteradamente, o que é quebra do decoro parlamentar. Tivemos Nicolas Ferreira indo até a tribuna da casa, fazendo aquele discurso patético de peruca, e nada disso, nenhum desses processos passou no Conselho de Ética. Todos eles foram arquivados. Então a própria Câmara dos Deputados, não só Hugo Mota, também usa 2 pesos e 2 medidas. A cassação do Glauber Braga seria extremamente justa também se todos esses parlamentares da direita tivessem sido cassados quando infringiram regras da Câmara dos Deputados. O fato é que hoje o nosso Congresso Nacional, Amadeu, está entregue a situações desse tipo, porque está sem comando e tem um frouxo na frente da presidência da Câmara. Vamos lá com o Mariano 4, ainda dessa sessão aí. Deu um BO, né? Deu confusão dentro do Partido Liberal. Olha aí, Ari.